Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Cláudio e esse é um curso de matemática preparatório para os concursos do Censo 2022. Nós estamos seguindo aqui o edital para a função de recenseador. E dando sequência no nosso módulo sobre função do primeiro grau, hoje nós falaremos sobre a notação f de x. A notação, ou seja, o conjunto de símbolos que nós utilizaremos para falar de função do primeiro grau. Nas últimas aulas, nós falamos um pouco já sobre função do primeiro grau. Nós falamos sobre variável dependente, variável independente, e nós sabemos que quando estamos falando de função, nós não temos incógnita, nós temos variáveis, ou seja, são grandezas que podem variar de quantidade, ou pode aumentar ou pode diminuir, certo? E muitas vezes nós temos que criar a nossa função, a lei de formação da nossa função. E é justamente isso que nós vamos fazer aqui. Eu vou trazer uma situação problema, mas fique tranquilo, nem sempre nós temos que criar a função. Nas questões de concurso, muitas vezes a função é dada, a lei de formação da função é dada. Nós temos que trabalhar com essa função, ora fazendo um gráfico, ora descobrindo alguma informação que é pedido ali na questão da prova, certo? Então vamos lá, eu vou compartilhar a tela para a gente iniciar essa nossa aula. Muito bem, vamos iniciar assim. Olha só, eu trouxe aqui uma situação problema para a gente tentar resolver, ok? Bora lá. Situação problema. Meu carro consome 1 litro de combustível a cada 12 quilômetros rodados. Simples, né? Só que eu tenho que identificar quais são as grandezas envolvidas. Essas grandezas, elas são as variáveis que nós temos que utilizar na nossa função do primeiro grau. Então, perceba que ele fala de consumo e ele consome 1 litro a cada 12 quilômetros. Então, eu tenho um consumo de combustível que é dado em litros. Esse consumo pode ser maior ou pode ser menor, concorda? Então, aqui nós temos uma grandeza e aqui nós temos uma variável. Agora, em seguida, ele fala que com 1 litro de combustível, ele roda 12 quilômetros. Então, perceba, essa distância percorrida pelo veículo é uma outra grandeza. Por quê? Essa quantidade pode aumentar ou diminuir de valor. É uma quantidade numérica, logicamente, certo? Então, o que nós temos que fazer aqui? Eu tenho que pegar essa informação de referência. Qual é a informação? É que o carro consome 1 litro de combustível a cada 12 quilômetros. Tudo bem? Agora eu tenho que pegar essa informação e tentar criar a lei de formação da nossa função. Ou seja, eu tenho que escrever, utilizando símbolos matemáticos, eu tenho que escrever a minha função. Então vamos lá. O que eu tenho aqui? Qual é a proposta? Eu tenho, como eu mencionei nas aulas anteriores, eu tenho uma variável independente, ou seja, ela não depende de ninguém, e eu tenho uma variável que é dependente, ou seja, ela depende de alguém. De preferência, a variável dependente vai depender de quem? Da variável independente, ok? Agora, qual foi a definição aqui? Que a variável independente é a distância. Tudo bem? Então, a distância percorrida é a variável independente. Ou seja, ela não depende de nenhuma outra variável. E qual é a dependente? É o consumo. Lógico, a independente nós vamos chamar, vou só mudar aqui a caneta, nós chamaremos de x. E a variável dependente nós chamaremos de y. Agora, dentro do contexto, esse x e esse y, eles trazem uma unidade de medida que está embutida aí. Se eu estou falando que o x é a variável independente, ela representa aqui, nesse caso, a distância. E a distância é dado em quilômetros, não é verdade? O consumo é o y, é a variável dependente. E está sendo dado em litros. Então, cada uma dessas grandezas, elas são dadas em uma certa unidade de medida. Tudo bem? Vamos lá. Então, pensa comigo aqui.
antes de criar a nossa função utilizando essas duas variáveis. Eu tenho que a independente é a distância. Então, o que eu quero sair como resultado é o consumo. Então, por exemplo, se eu rodo 12 quilômetros, então eu consumo 1 litro, concorda? O que eu faço para descobrir esse 1 litro? Eu pego 12 e divido por 12. Isso vai dar 1, não é verdade? Ah, professor, e aí? O que significa isso? Pensa comigo, eu vou criar uma situação bacana aqui também. Se eu rodo 24 quilômetros, quantos litros foram consumidos? Que é o resultado. Porque a variável independente é a distância. Eu posso dar aqui a distância que eu quiser. E a saída da minha função é o quê? É o consumo. Eu vou falar assim, ó, eu rodei 90 quilômetros. Quanto que eu consumi? A função vai dizer isso. A fórmula que nós vamos criar vai dizer isso. Agora, se eu rodei 24, então eu tenho que dividir por 12 de novo. Sempre vai dividir por 12? Sempre. Aqui nessa situação, vamos dividir por 12. Porque ele consome 1 litro a cada 12 quilômetros rodados. Então, 24 dividido por 12 é igual a 2. Então, aqui dá 1 litro em cima e dá 2 litros aqui embaixo. Quando eu pego 24 e divido por 12, eu quero saber quantas vezes esse 12 cabe dentro do 24. Concorda? Eu pego 24 e divido por 12, eu quero saber quantas vezes o 12 cabe dentro de 24. Por quê? Eu quero saber isso aqui, ó. Eu sei que o 12 cabe 2 vezes dentro do 24. Porque 24 é 12 mais 12. Então, eu descobri que cabe 2 vezes. Mas por que é importante saber isso? Porque eu sei que a cada 12 quilômetros, ele consome 1 litro. Então, ele consumiu aqui 1 litro nos primeiros 12 quilômetros e depois ele consumiu mais 1 litro após mais 12 quilômetros. No caso, ele rodou 24. Eu tenho que fazer isso aqui sempre? Não, você não precisa. Nós já estudamos isso nos módulos anteriores, principalmente lá no nosso módulo sobre números naturais, o conjunto dos números naturais. Nós falamos muito sobre isso, de quantas vezes um número cabe dentro de outro número. Essa é a regra que nós aplicamos lá para dividir números. Na verdade, é a interpretação. Então, vamos lá. E se eu criar uma situação assim, 36? 36 dividido por 12. Se você pegar o 36 é a quantidade de quilômetros rodados. 36 por 12 vai dar 3. Ah, professor, mas você está colocando números fáceis aí. Tenta colocar um outro número aí. Vamos lá, vou colocar o 18. Vamos lá. Eu quero saber quantos litros o carro consumiu, né? Quando ele percorre 18 quilômetros. Então, eu tenho que dividir o 18 por 12. Certo? O que eu vou fazer? Como eu não sei fazer isso aqui de cabeça, eu vou pegar aqui o 18 e vou dividir por 12. Nem sei se vai dar exato, mas vamos lá. Olha só. 12 vezes 1 é 12. 8 menos 2 é 6 e sobra 0. Concorda? Muito bem. Eu tenho alguma coisa para descer aqui no dividendo? Não, né? Então, eu tenho que colocar uma vírgula aqui. E eu tenho que dar uma resposta em décimos. Só que esse cara aqui está em unidades. Como que eu transformo ele em décimos? Coloco um 0 nele. Se eu quero dar uma resposta em décimos, então tem que ter um número em décimos, não é verdade? Tá aqui. 12 vezes 5, 60. Isso vai dar 0. Isso significa que se o carro percorre 18 quilômetros, ele vai consumir 1,5 litros. Pode ser? Pode. Ah, mas tem que ser um número inteiro aqui sempre? Não. Pode ser qualquer número. Pode ser 1,6, 1,7. Dependendo da quantidade de quilômetros rodados, a gente vai ter um número diferente. Nós estudamos números decimais, certo? Então, nós não estamos falando aqui só de números inteiros e de números naturais. Estamos falando também de números racionais, que envolve aqui os números
decimais. Certo? Agora, para finalizar, o que eu posso fazer aqui para a gente finalizar? Olha só, vou colocar aqui nesse canto. Inclusive, vou até mudar de cor. Tá, eu rodei 12, eu rodei 24, eu rodei 36 e eu rodei 18. Você concorda que são variáveis? A variável independente, que é a distância, ó, rodei 12, 24, 36, 18, eu posso rodar quantos eu quiser. Essa é a variável independente, não é verdade? Agora, a minha variável independente é o x. Eu tenho que criar a lei de formação. A lei de formação diz que é uma fórmula genérica. Então, o que eu vou fazer? Se eu quero descobrir de uma forma genérica, então é o x dividido por 12. O x é a distância percorrida. Isso que eu fiz aqui são casos particulares de x. Eu coloquei 12, coloquei 24, 36, 18 e agora a gente está chegando no x. Agora, o consumo, você concorda que o consumo é justamente esse resultado aqui, ó? Concorda? O consumo é esse resultado aqui. Ou seja, o consumo é o resultado que vai aparecer aqui na frente. Na verdade, o consumo é quem? Dentre as nossas variáveis, é o y. Então, vou só organizar aqui, ó, que y é igual a x sobre 12. Essa é a nossa função, onde o x é a variável independente e o y é a variável dependente. Então, o y, que é o consumo, depende de x. Então, nós atribuímos valores para x para chegar no valor de y. Olha só, eu atribuo um valor para x para chegar no resultado aqui de y. Tudo bem? Certo. Agora, onde é que entra a notação f de x? É agora. Tudo bem? É importante que você entenda que essa é a estrutura. Y é igual a x sobre 12. Essa é a nossa lei de formação. Mas nós vamos utilizar a seguinte situação, a seguinte notação. Nós vamos dizer que a f de x é igual a x sobre 12. Certo? Então, f de x é igual a x sobre 12. A f de quê? É f da função. Nós estamos falando de função, então o f vem da função. E quem é esse x aqui? Esse x é justamente a variável independente. Tudo bem? O x é a variável independente e aqui nós temos a mesma variável independente. E o resultado você pode chamar de f de x ou pode chamar de y também. São coisas congruentes, são coisas que representam a mesma coisa. Ó. F de x é igual a y, que é igual a x sobre 12. Tudo bem? Então, o que eu quero dizer com isso? Que nós podemos utilizar essa notação aqui para representar a nossa função e nós podemos utilizar essa notação aqui para representar a nossa função. Tudo bem? Ótimo. Então, vamos dar sequência? O que eu tenho aqui embaixo? Ixi, ficou em cima aqui, mas vamos lá. Eu vou apagar essa parte aqui. Olha só, vou apagar. Vou apagar até porque nós já temos ela aqui em cima. Muito bem. O que eu quero aqui? Calcular a quantidade de litros de combustível consumido após o automóvel percorrer 108 km. Então, a minha variável independente é a distância percorrida. A saída que essa função vai me dar é a quantidade de litros. É como se eu estivesse perguntando. Se eu percorrer 108 km, qual que vai ser o meu consumo? A função vai dizer quanto que vai dar de consumo em litros. E é isso que ele quer aqui. Ó. Ele quer que você calcule a quantidade de litros, sabendo que o automóvel percorreu 108 km. Então, vamos lá. O que nós temos aqui? Presta atenção. Olha só, eu vou escrever novamente a nossa função, que a f de x é igual a x sobre 12. Agora, eu sei que nessa situação, eu sei que o x é igual a 108. Por quê? 108 quilômetros.
Por quê? Porque a nossa variável independente é o x, que é justamente a quantidade de quilômetros percorrido. Agora, o que eu tenho que fazer agora para aplicar isso aqui? Eu quero descobrir quantos litros foram consumidos para percorrer aqui esses 108 quilômetros. Então, nós vamos colocar assim, ó, a f de 108. Perceba que eu substituí o x por 108. Então, toda vez que tiver um valor aqui dentro, é o valor que você tem que substituir na tua função. Então, vai ficar assim, ó, 108 dividido por 12. Olha só, olha o x. Eu coloquei x aqui igual a 108, então aqui na minha função eu tenho que colocar 108. Nós vamos calcular mais um exemplo aqui, tá bom? Mas por enquanto vamos responder o que está pedindo. Quanto que dá 108 dividido por 12? Não sei. Eu vou começar simplificando aqui para facilitar a minha vida. Vou simplificar por 2. 10 por 2 dá 5, isso vai dar 54. E aqui vai dar 6. Não é verdade? Eu posso simplificar de novo? 6 vezes 7... 6 vezes 7, 42. 6 vezes 9, 54, não é verdade? 6 vezes 9, 54. Então, 9 litros, certo? Então, a f de 108 é igual a 9. Ou, dentro do nosso contexto, 9 litros. Tudo bem? Então, aqui nós temos a nossa variável independente, que é o x. E esse resultado aqui é a variável dependente, é o resultado que a função entrega. Agora, eu posso calcular aqui outra situação também. Inclusive uma que nós vimos ali em cima. Olha só. Só melhorar aqui. Olha só. Eu posso calcular a f de 36. A f de 36 significa que você vai substituir aqui, ó, por 36. Olha a nossa função aqui. Aqui é x, concorda? Então, o x é 36, então vamos colocar o 36 aqui. Dividido por quanto? Por 12, que faz parte da nossa fórmula. Quanto que é 36 por 12? É 3, que é justamente o que nós calculamos aqui, ó. Ó, 36 por 12 vai dar 3. Tudo bem? Agora eu chamo a sua atenção para uma outra coisa. Dá uma olhada nisso aqui. Deixa eu marcar essa situação. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Eu quero saber quanto que foi consumido aqui em litros quando o carro percorre 24 km. 24 dividido por 12 é 2. Concorda? Certo, então eu sei que quando o carro percorre 24 km, o consumo é 2 litros. Agora, presta atenção. Eu vou inverter as coisas aqui para você. Isso é importante, tá? Vai ter atividade depois. Ó, f de x é igual a 2. O que significa isso? Porque até agora eu coloquei aqui, ó, o x valendo 108, valendo 36, e eu saio com a minha resposta. Agora é diferente. Eu já saí com a minha resposta. Olha só o que eu estou pedindo para você. Eu já te dei a resposta que a função tem, que é 2. A pergunta é quantos quilômetros eu tenho que percorrer para gastar 2 litros? Na verdade, é isso que eu estou querendo aqui. Eu quero saber o valor de x. Quantos quilômetros eu tenho que percorrer para consumir 2 litros? Eu consigo achar isso? Sim, eu consigo. Como que eu vou fazer? Olha só, presta atenção. Quem é f de x? F de x é a tua função. Você não tem que ficar aqui, caramba, eu vou começar a pensar em números para tentar descobrir como que vai fazer para dar 2 litros. Não, eu não tenho que fazer isso. Presta atenção. O que é a f de x? Não é isso aqui, ó? F de x, deixa eu só marcar aqui, ó. F de x é isso aqui, ó. É x sobre 12. Então, isso aqui, ó, eu vou considerar como uma equação agora. Quem é f de x? É x sobre 12. Então, eu vou substituir aqui embaixo, ó. X sobre 12 é igual a 2. Quem é f de x? É x sobre 12. Isso tem que ser igual a 2.
Agora, virou uma equação? Sim, virou uma equação. Agora nós vamos resolver. Perceba que esse 12 está dividindo aqui o x. Eu tenho que expressar o x sozinho e o 12 está atrapalhando. Se o 12 está dividindo, então ele vai passar para o outro lado o quê? Multiplicando. 2 vezes 12. Quanto que é 2 vezes 12? É 24. Só que agora o x representa o quê? A variável independente. Então, o carro para consumir 2 litros, ele tem que percorrer 24 quilômetros. Tudo bem? Então, nós podemos fazer a ida e a volta. Eu posso dar o valor de x e você achar o y, que é a variável dependente. Mas eu posso dar o y e para você achar o x. Tudo bem? Isso vai acontecer nas atividades e com certeza nas questões dos simulados que nós vamos passar por aqui. Certo? Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima aula.